Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam estudando, né? Estudando bastante. Sei que é um período difícil, mas a gente precisa continuar, manter os estudos. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu sei que é difícil estudar por vídeo, né? Mas estamos fazendo o possível para continuar as aulas, para a gente conseguir adequar os conteúdos para os vídeos, para as aulas online, tá bom? Essa aula é para o sexto ano A, B e C, do Colégio Ateneu. A gente vai falar sobre o capítulo 6, o módulo 6 da apostila 2. A gente vai começar a apostila 2 hoje, tá? Apostila 2. Bonita essa apostila, né? E esse módulo, a abertura dele é bem legal. O tempo e a história. Não sei como que vai aparecer, acho que aparece o contrário para vocês, mas vocês têm a apostila aí, né? O tempo e a história, essa abertura do módulo mostra como as diferentes civilizações comemoram e contam o seu tempo, comemoram as datas importantes e contam o tempo. A contagem do tempo, ela é diferente para cada civilização. Se a gente pensar, o tempo ele passa de forma sucessiva, constante, para todas e simultâneo para todas as civilizações. Quem está vivo hoje, respirando aqui, ó, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode estar vivo também lá na China, no Japão, tá respirando no mesmo momento que eu, simultaneamente a mim e a vocês. Porém, a contagem do tempo, a forma como eles dividem, contam no seu calendário, suas datas importantes, é sempre de acordo com a sua própria, vamos dizer assim, sua própria cultura, né? A cultura determina a divisão do tempo para as sociedades. A gente começa mostrando esses eventos importantes, ó. Aqui, nesse primeiro, a gente tem a comemoração do Ano Novo no Rio de Janeiro. A gente sabe que a gente comemora o Ano Novo no dia 1º de janeiro, todo ano. Estamos no ano agora de 2020, esse ano é meio caótico, mas a gente começou agora ele. E 2020 depois do quê? Depois de Cristo. Cristo é a base do nosso calendário ocidental e ele determina o ano 1 do nosso calendário. Aqui do lado a gente tem a comemoração do Ano Novo para os islâmicos, do calendário islâmico, tá? O Ano Novo islâmico, eles chamam de primeiro de Muharram, tá? Muharram é o calendário islâmico, eles comemoram a passagem do ano de acordo com a saída do profeta deles, que eu vou falar mais pra frente um pouquinho, de uma cidade para outra. O profeta deles saiu falando sobre Deus, sobre o Deus deles, e nesse momento que ele começa a falar, que eles começam a pregar a palavra de Deus, de Alá no caso, isso começa a contar o ano 1 para eles. Então eles estão no ano agora, de 2019, em 1º de setembro de 2019, eles estavam em 1441. No 1º de setembro de 2020, eles vão para 1442, o ano de 1442. Enquanto nós estamos no ano de 2020, vamos para 2021, eles estão em 1441 e vão para 1442. Por quê? Porque eles têm 622 anos de diferença do calendário cristão, né? O calendário deles começa quando o calendário cristão já estava no ano de 622. Pouco, né? Aqui a gente tem 29 de setembro de 2019, os judeus comemorando o Rosh Hashanah. Eu não sei como fala a pronúncia direito, tá? Desculpem aí. É a passagem para o ano 5780, porque os judeus também contam tempo de uma forma diferente dos ocidentais cristãos. Para eles, o calendário começa a partir do surgimento dos primeiros do mundo, né? Do surgimento do mundo. E eu vou explicar também um pouquinho mais para frente, quando o povo judeu, eles saem no êxodo e tudo mais. E aqui, nessa imagem, a gente tem o Ano Novo Chinês sendo comemorado. Segundo os chineses, eles estão no ano de 4717, o Ano do Porco. Os chineses, eles têm a tradição de todo ano ser representado com um animal, que é bem interessante, né? De acordo com a religião budista. Então, cada civilização vai dividir seu tempo e vai fazer seu calendário de acordo com a sua cultura. Sua cultura tem a ver com a sua religião, com as tradições, momentos importantes daquela civilização,
né? Para nós, os ocidentais, a gente tem um calendário chamado de cristão ou calendário gregoriano. Para vocês do sexto ano, acho que vocês já têm uma noção, porque eu expliquei para vocês um pouquinho, né? Calendário gregoriano é o que nós utilizamos. Por que esse é o nome? Porque o Papa Gregório, Papa da Igreja Católica, determinou a renovação do calendário baseado no nascimento de Cristo. Ele mudou os anos, tinha um ano bissexto que eles tiveram que adaptar. Então, como os cristãos ocidentais veem o calendário? Como é organizado o calendário? Dessa forma aqui, ó. O ano 1, observem aí, eu vou abaixar a apostila, mas vocês têm a apostila e vão observando comigo. O ano 1 é o ano de nascimento de Cristo. Depois de Cristo, eles colocam o ano 1 bem no meio. Depois de Cristo vem o ano 2, 3, DC. Por que DC? Depois de Cristo, certo? Até chegar no ano de 2020, que é o ano que a gente tá. E o ano 1 do nascimento de Cristo, para trás também é contado assim. 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, AC, antes de Cristo. Então, a gente usa Cristo como base e conta depois dele e antes dele. Tudo bem? Crescente e crescente. De forma crescente dos dois lados. Calendário islâmico é um pouquinho diferente do nosso, né? Os islâmicos, eles marcam o tempo de forma diferente. Para eles, o ano 1 é o ano 1 da Hégira. O ano 1 começa na Hégira. O que foi a Hégira? Vou explicar para vocês um pouquinho sobre os islâmicos. Os islâmicos são um povo que tem origem lá na Arábia Saudita, na Península Arábica, na verdade. Eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas. E um dos deuses que eles acreditavam era chamado de Alá. O Alá era pregado como mais um deus dessa estrutura politeísta que eles desenvolveram. Porém, segundo a tradição islâmica e os livros sagrados deles, o Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, Maomé foi um homem, um comerciante que vivia lá na Arábia Saudita, e ele recebeu a mensagem divina por meio de um arcanjo chamado Gabriel, que não estava certo eles adorarem vários deuses, que eles deviam adorar um deus só, que era o Alá. Dentro desses deuses que eles adoravam, tinha um que era o correto. E o Maomé, ele morava na cidade de Meca, que era chamada antes de Meca, era chamada de Meca mesmo, e aí ele morava na cidade de Meca, e ele foi expulso de Meca por pregar que só um Deus estava certo. Aí ele sai de Meca e vai andando para a cidade vizinha, que era a cidade de Yatreb. Aí ele tá lá em Yatreb pregando o monoteísmo, que é a fé em um Deus só. Então, pessoas monoteístas são aquelas que acreditam em um Deus só. Pessoas politeístas são aquelas que acreditam em vários deuses. Tudo bem? Que a gente até viu um pouquinho disso, né? Então, eles eram politeístas, mas o Maomé estava pregando o monoteísmo, a fé em um Deus só, que era Alá. E ele foi expulso da sua cidade por conta disso e vai para a cidade vizinha, que era Yatreb. Quando ele chega em Yatreb, as pessoas começam a concordar com ele, achar que ele estava certo, que ele era o profeta correto, que as pessoas tinham que concordar que Alá era o único, e começam a pensar em escolher ele como líder da cidade. Escolhem Maomé como líder e mudam até o nome da cidade, que a cidade era Yatreb e virou Medina. Aí virou a cidade do profeta, Medina. Ele ficou tão famoso e poderoso que ele volta para a cidade dele, para Meca, e lá ele prega que só lá estava certo e começa meio que uma guerra para expulsar todo mundo que acreditava em outros deuses e que não se convertessem ao monoteísmo, a religião dele, que ele estava pregando. Ele vence, ele convence a maior parte das pessoas, expulsa as outras que não acreditavam, e Meca passa a ser o lugar sagrado para eles, que é onde tem lá um monumento sagrado que eu vou falar mais pra frente, senão vou dar muito spoiler para vocês, tá bom? E a partir desse dia, quando ele sai, quando ele é expulso da cidade dele e tem que ir para a cidade vizinha, começa o ano 1 dos islâmicos. Eles chamam de Hégira, certo? Esse ano aqui, o ano 1, é o ano da Hégira, o ano que Maomé é expulso de Meca e vai para a cidade vizinha pregar o monoteísmo, pregar a fé em Alá. E a partir desse ano eles contam o ano 1 até o ano
atual, né? 1400 e pouco que eles estão. 1400 a gente acabou de ver. 1441. E antes do ano 1, que é o ano de Maomé ir para Medina, para Yatreb, eles contam para trás também. 1, 2, 3, 4, 5, AH. AH antes da Égira, DH depois da Égira. Tudo bem? Então, os cristãos contam o calendário a partir de Cristo e os islâmicos contam a partir da Égira. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida também volta o vídeo, me perguntem, anotem as perguntas para no encontro a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Qual é a principal diferença? A gente pensa, olhando esses calendários, que a data é igual para os dois grupos, mas não é, são em tempos diferentes. O cristianismo nasceu e surgiu, Cristo nasceu e surgiu antes dos islâmicos, antes de Maomé, certo? Então, nosso calendário com o deles tem 622 anos de diferença. É bastante tempo. Então, eles não estão no mesmo ano que a gente, no ano de 2020. Mesmo que um islâmico esteja hoje respirando no mesmo momento que eu. Porque eles contam o tempo de formas diferentes do que o resto do mundo ocidental, certo? Não, a única forma de contar o tempo não é só a nossa. Existem várias. Essas daqui são as duas principais, mas a gente tem outras também, tá? Aí a gente vai ler um pouquinho sobre os judeus. Para os judeus, a contagem do tempo ou o início do calendário deles se dá quando Abraão e sua tribo saíram da cidade de Ur, na Caldeia, e foram para a terra de Canaã, onde se estabeleceram, que era a terra sagrada para os judeus. Então, os judeus, eles contam o ano 1 nesse momento, quando Abraão, que é o pai, né, é o cara mais antigo do judaísmo, ele sai da sua tribo e vai para Canaã, que era a terra sagrada dos judeus, que eles acreditavam que era a terra que Deus mandou para eles, que era a terra determinada para eles. Para eles, o ano 1 começa ali. Já para os chineses, eles têm um calendário baseado nos ciclos de 60 anos, tá? Chamados por eles de troncos celestes. Ou seja, eles acreditam que de 60 e 60 anos esses ciclos mudam. Então, eles acreditam que existe um tronco celeste de 60 anos e um tronco terrestre de 12 meses. E para eles, esses 12 meses são representados por 12 animais. Por quê? Porque para eles, o Buda, que é o fundador do budismo, ele fez uma reunião. O budismo era uma filosofia, hoje é uma religião chinesa. Ele fez o Buda, ele fez lá uma reunião e levou 12 animais para essa reunião. E a partir desses 12 animais, eles contam os anos. Eles dão o nome desses animais para os anos. Por isso que o ciclo dos budistas é de 12 anos, 12 animais. Então tem o ano do porco, o ano, por exemplo, o ano do boi. Eles têm vários anos, cada ano é um ano diferente. O ano do rato, o ano da serpente, o ano do cavalo, do carneiro, tudo bem? Então é bem diferente. Para os judeus é Abraão saindo da terra de Ur, indo para Canaã. Para os budistas é esse ciclo celeste de 60 anos e o ciclo terrestre de 12 anos. Para os cristãos a gente conta o ano com 12 meses a partir do nascimento de Cristo, né? A gente usa mais ou menos o ciclo de rotação da Terra ao redor do Sol, certo? Porque a Terra demora 12 meses para dar a volta completa ao redor do Sol, o ciclo da Terra, e então a gente se baseia nisso. Os islâmicos utilizam a Égira, que é o dia de Maomé, do profeta deles avisar todo mundo que só existia um Deus e sair da cidade dele. E também existem outros povos que acreditam em ciclos, esses daqui são calendários normalmente solares, tá, gente? Que utilizam o ciclo do Sol e da Terra como base. Tem grupos humanos que acreditavam em calendários lunares, que fizeram seus calendários a partir das transformações da Lua, das fases da Lua. A gente tem grupos humanos que fizeram seu calendário a partir das plantações. Então, cada grupo vai se organizar de uma forma. Também, os historiadores decidiram dividir o tempo da história. Por quê?
A história, ela é um período muito longo, desde que existem seres humanos e seus ancestrais até, já existe história. Para organizar isso, para a gente estudar, é muito difícil, bem difícil. Então não era fácil a gente pegar toda a humanidade, toda a experiência humana na Terra e estudar de uma vez. É impossível fazer isso. Para organizar as fases que a humanidade viveu ao longo da história, os historiadores decidiram criar uma linha do tempo, uma linha cronológica da história do Ocidente. Nossa, que coisa, né? O Oriente não entra nessa história? Entra também, mas a China, o Japão, os países da Ásia, de uma forma geral, eles têm uma divisão histórica diferente da gente. A Europa, a África e a América estão ligadas na história. Então a gente fez um calendário, uma linha do tempo, nossa, né, da Europa, África e Brasil, aqui que se interligam ao longo da história. E os asiáticos fizeram uma linha do tempo para eles também que se interligam entre eles. Nesse caso, a gente vai estudar mais a linha do tempo ocidental. Por quê? Nós somos brasileiros que fomos colonizados pelos portugueses, que são europeus. Então a história da Europa nos interessa porque meio que teve resultados no nosso processo histórico. Então a gente vai estudar a linha do tempo ocidental, certo? A gente tem aqui uma linha do tempo que os historiadores do Ocidente vão desenvolver. Claro, todas as civilizações vão viver de acordo com essa linha do tempo? Não é bem assim, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês também. A linha do tempo ela é dividida entre pré-história e antiguidade, né? Pré-história foi o momento que a gente estudou até aqui, né? Que a gente tem os nossos ancestrais, os hominídeos, a gente tem o desenvolvimento da agricultura, as pessoas que viviam nas cavernas, a arte rupestre, o fogo, tudo pré-história. A partir do surgimento da escrita, essa daqui, ó, escrita dos sumérios lá na Mesopotâmia, que eu já mostrei para vocês, falei, vocês já estão cansados de saber da Mesopotâmia, e dessa escrita aqui cuneiforme, aquela escrita que eles faziam em forma de cunha, eles furavam a argila para fazer. Aí, a partir dessa escrita, 4.000 anos antes de Cristo, os historiadores decidiram que ela foi tão revolucionária que mudou tudo. A partir da escrita, vai entrar um novo período da história, que eles chamam de antiguidade, certo? Então, a escrita foi tão importante para a humanidade que os historiadores determinaram que ela divide um período da história. Essa daqui, ó, é a linha do tempo da história. Essa aqui é a linha do tempo que os ocidentais, os historiadores ocidentais fizeram. Então, aqui nós temos a pré-história, aqui a gente tem a antiguidade, idade moderna, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Eles dividiram nessas idades aqui, ó, nessas fases que a humanidade passou. Então, vamos ver um pouquinho. Tá, essa é a linha do tempo, essa daqui é a cronologia da história, a divisão da história dos historiadores, e esses daqui são os marcos históricos. O que é um marco histórico? São momentos muito importantes que ocorreram, políticos ou de invenções, de transformações, que mudaram tanto a humanidade que decidiu mudar o período da história, que os historiadores decidiram que essa data mudaria o rumo da história. Tudo bem? Então, a escrita foi o primeiro momento histórico importantíssimo que vai mudar o rumo de tudo. A partir da escrita, a gente começa a estudar a antiguidade. Os historiadores decidiram chamar o momento, os anos após a escrita, de antiguidade, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Tudo bem? Cristo, ele marca o nosso calendário, mas a gente não divide a história de só antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo está dentro do período determinado pelos historiadores, que é chamado de antiguidade. Tudo bem? O Cristo existiu na antiguidade. E o que então que vai acabar com a antiguidade e começar a Idade Média? Qual vai ser o evento que vai acabar a antiguidade e começar a Idade Média? A gente chama esse evento da queda do Império Romano do Ocidente.
Vocês já ouviram falar em algum momento da vida de vocês sobre Roma? Quando Roma politicamente é destruída, e também um pouco fisicamente, vai ter uma invasão, que a gente vai estudar mais pra frente. Eu sei que eu tô deixando muitas coisas pra frente, mas é que eu não posso dar spoiler em vocês, não posso. Então, quando Roma é invadida, isso vai mudar a história da Europa, totalmente. O continente europeu vai mudar depois da queda do Império Romano. Então, a queda do Império Romano do Ocidente vai mudar o período da história também. A gente deixa a Antiguidade, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, e começa a Idade Média. Isso tudo é o período que os historiadores determinaram para a Europa, certo? África, América. Quase que isso. A Idade Média começa depois da queda do Império Romano, dura 1000 anos e vai até 1453. De 476 até 1453. Tudo bem? Esse é o período que muda a Idade Média. Como que a Idade Média vai acabar? Vai acabar com a queda de Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente. Também vocês não precisam saber disso, vocês precisam saber dessa divisão aqui, ó, que é bem importante. Aí começa a Idade Moderna. É na Idade Moderna que o Brasil surge como país, tá? A gente, ó, toda a história da humanidade e a gente começa aqui, ó, como país. Na Idade Moderna, 1500, né? O Brasil surge e tudo mais. O Império Romano do Oriente tinha acabado e aí a gente surge como civilização. A Idade Moderna acaba em 1789 com a queda da Bastilha, com a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi tão importante para a história da humanidade, da Europa, do Ocidente, que ela transformou a história e a gente dá um nome para uma nova idade, que é a Idade Contemporânea. Idade Contemporânea é o período que nós estamos até agora, atualmente. Tá? Os historiadores, depois da Revolução Francesa até o dia atual, eles não deram um novo nome para o período que a gente vive. Mas tem alguns pensadores que já estão querendo mudar o nome a partir, por exemplo, da Revolução Industrial, que é um mundo mais moderno, um mundo pós-moderno, a gente ainda não tem um nome específico. A gente poderia colocar idade digital, por exemplo, para mudar nossa era. Seria legal a gente escolher que a partir do primeiro computador, sei lá da IBM, a gente continua essa linha aqui, ó. Isso aqui é uma invenção da professora Aline, tá, gente? Não tá determinado na história ainda hoje. Mas a gente continua a idade contemporânea até a criação do primeiro computador. Aí com o primeiro computador muda pra idade digital. Ia ficar legal, não ia? Não sei, depois vocês me digam o que vocês acharam dessa ideia. Essa daqui é a linha da história, é a forma como a gente dividiu a história ao longo do tempo, porque como eu falei, a humanidade tem muito tempo, surgiu há milhares de anos atrás, nossos ancestrais, então não dava pra gente deixar tudo como a história da humanidade. A história da humanidade tiveram muitas fases, por isso essas divisões aqui que eu mostrei pra vocês, tudo bem? Agora a gente tem, por exemplo, outra forma de dividir a história. Essa daqui a gente tá falando de uma história mais ocidental, mais global, a história cristã, vamos dizer assim, do mundo cristão. Nós temos uma linha do tempo também do Brasil, da história do Brasil. O Brasil que está localizado nessa linha do tempo aqui, ó, na Idade Moderna, tem a sua própria linha do tempo. Tudo isso são formas, gente, como a gente viu lá no começo do módulo. São formas de contar o tempo. É o tempo e a história. Então, a gente divide o tempo num calendário cristão, calendário islâmico. A gente divide o tempo ocidental, a gente divide o tempo da história, certo? E a gente divide o tempo do nosso país também, a história do nosso país. Por exemplo, o nosso país teve o período colonial, pré-colonial, antes de 1500, quando aqui viviam os nossos antepassados indígenas, né? Viviam os povos indígenas. A gente teve o período de colonização, da chegada dos portugueses até o início da colonização. Vocês aprenderam isso no 5º ano.
que é o período que a gente explora o pau-brasil, de 1500 a 1530. Os portugueses exploram o pau-brasil. Depois tem o período colonial mesmo, de fato. Período colonial que vai de 1500 a 1822. A gente explora, os portugueses, né? A gente não, porque eu não explorei nada. Cana-de-açúcar e o ouro. E a partir de 1822, que é a independência do Brasil, a gente começa o período imperial do Império Brasileiro. O Brasil deixou de ser uma colônia e se tornou um império. E a partir de 1889, que é a República Brasileira, que vocês estudaram no ano passado, também no 5º ano, tem o período republicano, que é a parte do Brasil que a gente permanece até hoje, né? A gente está na República. Tudo bem? Aqui, na página seguinte, eu acho uma coisa muito legal, muito interessante, que é os Tuiuca, os indígenas da Amazônia, o calendário deles, a forma como eles contam o tempo, é muito interessante. Eles contam o tempo de acordo com as produções, o que eles plantam, o que eles colhem, o que é época do que, de qual tipo de fruta, de qual tipo de peixe que está em abundância. Então, eles contam o tempo de acordo com a necessidade deles, que é a sobrevivência. É bem legal, né? Então, tem lá, se a gente observar, tem o período de floração das flores, frutificação, tem o período das palmeiras, tem o período das piracemas, que são os peixes, né, se eu não me engano, tem o período das piabas, tem o período das rãs. Então, eles contam o tempo de acordo com os alimentos, com os animais que eles têm na floresta. Bem legal, né? Para eles, o ano de 2020 não faz nenhum sentido. E aqui, ó, por fim, a gente tem uma linha do tempo que a gente fez comparando os 3 calendários. Calendário judaico, calendário cristão e calendário islâmico. Lembrando que é nessa ordem porque os judeus vieram antes dos cristãos e os cristãos vieram antes dos islâmicos, certo? Então, olha lá, a criação do mundo para os hebreus começa o ano 1. No calendário cristão, o ano 1 dos hebreus é o ano de 3760 a.C. Então, o ano 1 do calendário judeu começa muito antes do ano 1 do nosso calendário, certo? É 3.760 anos antes de Cristo, é muito tempo. E no calendário islâmico, o ano 1 da criação do mundo para os judeus é o ano 3.235 dos islâmicos, também muito antes da Égira, tá? Aí a gente tem o ano do calendário cristão, nascimento de Cristo aqui no meio, ó. Só que o nascimento de Cristo na nossa civilização tiveram eventos antes, ó. Tem a fundação de Roma, certo? Aqui, o ano 622 do calendário cristão é o mesmo ano que começa o calendário islâmico, se vocês perceberem. Aqui eles estão fazendo uma comparação das datas, que são completamente diferentes, de acordo com cada calendário. É bem legal esse módulo, aí vocês vão responder a atividade, tá? Porque o ano 1 dos judeus, cristãos e islâmicos não é marcado da mesma forma? Por que eles marcam de formas diferentes? B. Enquanto os cristãos começavam seu ano 1, os judeus estavam no ano de 3.761. Podemos afirmar que os judeus estão à frente ou se desenvolveram mais rápidos que os cristãos, porque seu ano 1 começou antes. Então, os judeus são mais desenvolvidos que os cristãos, porque o ano 1 deles começou antes? Quero que vocês analisem e pensem, tá bom? Vocês vão fazer o teste e a tarefa, pelo menos tentem aí fazer o teste e a tarefa, e eu corrijo com vocês na próxima aula, tá bom? Beijinhos!